Já se parou para pensar no poder que os primeiros minutos do dia têm? Muitas vezes a gente vive esses momentos meio que num piloto automático, né? O que vamos explorar aqui é justamente como transformar essa pressa, essa correria da manhã em um ritual, uma fonte de calma e de propósito que, olha, pode de verdade redefinir todo o resto do nosso dia. Olha que bonito isso. Existe um intervalo que pertence apenas ao amanhecer, antes que o mundo reclame seu nome. Essa frase, ela captura a essência do que a gente vai conversar. Pensa bem, antes das notificações, das responsabilidades, antes que a gente se torne o profissional, o pai, a mãe, existe um espaço, um momento de silêncio onde é possível se reconectar com quem se é, sem os rótulos todos do dia a dia. É uma chance de começar o dia a partir de um lugar de mais autenticidade. Então, a nossa jornada começa nesse momento que é o mais íntimo de todos, né? O despertar. Nessa primeira parte, a gente vai explorar a importância de habitar o próprio corpo, de se sentir antes de se conectar com o mundo lá fora. Sabe aquela sensação, logo que se acorda, quando a respiração ainda é bem suave? Aquele ato de se espreguiçar devagar, de sentir os músculos despertando? Isso não é uma performance para ninguém, né? É um diálogo silencioso. É uma forma de dizer para si mesmo: a vida continua. Estou aqui, na nossa própria casa, que é o nosso corpo. Fica a reflexão. Como a gente costuma honrar esse primeiro momento? E é exatamente aqui que surge a primeira grande escolha do dia. A tentação de pegar o celular é quase um reflexo para muita gente. Mas qual é o custo disso? Porque em vez de já começar reagindo ao mundo, às demandas dos outros, a gente pode criar um espaço para um alinhamento interno. Sabe, passamos de uma mentalidade de tarefas a fazer para uma de presença a sentir. Isso permite que nosso corpo e nossa mente encontrem o seu próprio ritmo antes de acelerar. Essa escolha, sabe, de estar presente, ela nos conecta com algo maior. Assim como nosso corpo desperta, o mundo também desperta. E isso nos leva a uma pergunta que é bem fundamental. O que será que o simples, mas ao mesmo tempo grandioso, ato do sol nascendo pode nos ensinar todos os dias? Olha, o amanhecer nos oferece uma verdadeira filosofia de vida. Pensa comigo. A cada manhã a gente tem a renovação, uma tela em branco, uma chance de recomeçar. O ritmo lento da luz, ele nos ensina sobre paciência, mostrando que as verdadeiras transformações são graduais, não são saltos espetaculares. Ele nos convida à presença. E com a presença vem a esperança, aquele lembrete silencioso de que a luz sempre retorna. E por fim, a reverência, a humildade de reconhecer que somos parte de algo vasto e muitas vezes incontrolável. Ok, com o corpo já desperto, é hora de nutrir a mente e o espírito. Nesta sessão, a gente explora como alguns atos intencionais, como a leitura de uma passagem ou o uso de um mantra, podem nos ajudar a nos centrar, antes que todo o ruído do mundo comece. Isso aqui transforma a leitura em um verdadeiro ritual. A ideia não é consumir informação, sabe? É ter um encontro. Ao permitir que o acaso escolha a página, a gente se abre para o inesperado. E aí, lê devagar, pausar entre as linhas. Isso permite que a sabedoria das palavras nos atravesse, em vez de simplesmente passar por nós. Outra ferramenta muito poderosa é o mantra. Ele funciona como uma espécie de âncora para a mente. Pensa nele como uma palavra ou uma frase curta que, repetida com intenção, ajuda a focar a atenção e a acalmar aquela agitação interna. É um ponto de silêncio que a gente pode carregar conosco em meio ao barulho mental que, convenhamos, muitas vezes acompanha o início do dia. E essa citação, ela ilustra perfeitamente o propósito de uma prática assim. A integridade se constrói no silêncio. Ou seja, ser quem a gente realmente quer ser não se constrói em grandes atos públicos, mas nesses pequenos gestos silenciosos. Um mantra, uma leitura matinal, isso nos alinha internamente e torna mais fácil que as nossas ações ao longo do dia reflitam nossos valores mais profundos. Certo. Agora, vamos trazer essa presença toda de volta para o corpo, explorando a dimensão física e sensorial da manhã. A gente vai descobrir como os rituais de preparar uma refeição e mover o corpo são, em si mesmos, práticas muito profundas de presença. A primeira refeição, ela é mais do que só alimento, é um ritual de começo. Preparar essa refeição pode ser uma verdadeira meditação em movimento. O aroma do café, sabe? O cuidado ao arrumar a mesa, a atenção com as cores, as texturas dos alimentos, cada gesto pode ser feito com intenção. E aí, em vez de ser uma tarefa apressada, se torna uma forma de estabelecer um tom de cuidado e de presença que nos acompanha pelo resto do dia. Pensa nisso, a primeira escolha do dia.
O que a gente coloca no nosso corpo na primeira refeição é um ato poderoso de autocuidado. E essa decisão, ela ecoa. Ela ecoa por todas as horas seguintes, fornecendo não só energia física, mas também clareza mental e estabilidade emocional. Isso nos leva àquele ditado tão conhecido, né? Mente sã, corpo são. Ele aponta para uma verdade muito profunda. Mover o corpo pela manhã não é só sobre exercício físico, é iniciar um diálogo entre a mente e o espírito. É sentir que se pertence à própria forma, reconhecendo o corpo não como algo a ser dominado, mas como a nossa casa, a morada onde a vida de fato acontece. O movimento consciente, ele é um grande professor. Ele nos ensina sobre o respeito pelo ritmo e pela necessidade de descanso. Mostra que a verdadeira força vem da consistência e não só da intensidade. Lembra que o corpo é um todo interligado, onde cada parte afeta as outras. E talvez o mais importante, nos ensina a humildade. A humildade de reconhecer nossos limites e nosso potencial a cada novo dia. Bom, até agora o foco foi muito no nosso mundo interior. Agora a proposta é abrir a janela e olhar para fora. Nesta última sessão, a gente explora a nossa conexão com o todo, aprendendo com a natureza e praticando a humildade como um pilar para um dia bem vivido. A natureza é uma guia silenciosa, basta que a gente saiba observar. O sol, por exemplo, nos ensina sobre generosidade, porque ele brilha para todos sem escolher quem iluminar. As árvores, elas nos mostram que é paciência, que o verdadeiro crescimento é lento, constante, de raízes profundas. A água nos lembra da fluidez, de como se adaptar ao caminho sem perder a integridade. E o vento sussurra sobre a impermanência, sobre aceitar a mudança com leveza e graça. E antes de cruzar a porta e entrar no mundo, pode haver um último gesto, um momento de reflexão silenciosa. E isso não precisa ser uma prece no sentido tradicional, não. É mais um exercício de humildade, um reconhecimento silencioso de que, não, nós não estamos totalmente no controle do que está por vir. Ser protegido é, antes de tudo, permitir-se confiar. Essa prática de humildade é sobre isso. É sobre reconhecer a nossa vulnerabilidade, não como uma fraqueza, mas como uma porta de entrada para a confiança. Confiar que, mesmo sem controlar tudo, é possível se mover pelo mundo com integridade e presença. E isso é uma fonte de força silenciosa que nos prepara para os desafios do dia. Então, a questão que fica para a gente refletir é esta. E se o modo como vivemos o dia inteiro estiver, de alguma forma, contido no modo como começamos? E se a forma como a gente começa o dia não for apenas um começo, mas um molde para tudo o que vem depois? Talvez uma pequena mudança no amanhecer possa, de fato, transformar a paisagem de um dia inteiro.